calçadas do multiverso. Anacronia 3. A lógica da revolução e o congraçamento da cidade. Parte 1. Há um poema que, mais resumidamente, contém o espírito do que aconteceu. Aflorou a sensação de falência, por evidência do crescer infundado, um grito tímido da consciência, no âmago do deprimido estourado. Ruíam cidades só do corpo, e emergiu com calma o pós-consumo. Procurou-se congraçamento e recuperação do universo uno. Dicionário. No século XXI, o verbo congraçar era definido vulgarmente pelos dicionários da época como congraçar. Congraçar. 1. Restabelecer a boa harmonia entre desavinhos. Igual, conciliar, harmonizar e reconciliar. 2. Pôr-se bem no conceito de alguém, atrair a simpatia de. 3. Fazer as pazes, conciliar-se, reconciliar-se. Origem etimológica com mais graça, mais ar. Obviamente, os dicionários foram, entretanto, atualizados para acrescentar um quarto significado contextual. 4. Intervenções históricas que levaram no século XXI à queda progressiva das cidades centradas exclusivamente na satisfação das necessidades corporais e mentais para dar lugar à civilização integrada do pós-consumo do espaço. Essas intervenções assinalaram o movimento de ruptura de paradigma que veio a implementar a era da consciência. No século XXII, vemos o termo congraçar como a palavra de ordem que agitou a cidade, a ação, a criação em movimento que realizou o pós-consumo. Ação-reação. Apesar da crescente consciencialização para a obsolescência e para o quão moribundas eram aquelas máquinas de processos urbanos, designadas por cidades, foi difícil romper de vez com o statu quo. Mas quanto mais a sociedade se abatia, mais se agitavam também os inconformados. Em contracorrente com as novas ideias e ações que começavam pontual e subtilmente a implantar, emergiu a massa mole dos céticos que se recusavam a abandonar os métodos que amavam odiar. É compreensível. Tinham nascido e sempre vivido num minúsculo compartimento sem janelas, numa altura em que era praticamente indistinguível uma parede de um hospital, da de um escritório, casa, escola ou prisão. Só mudava o gabarito das luminárias. Só os lunáticos, por quem estamos agora todos gratos, poderiam sonhar que, do outro lado, pudesse constar um jardim infinito. E ainda mais lunáticos acreditavam que ninguém encontrava a porta, porque procuravam apenas nas paredes e não neles. Se alguém lhes colocasse essa hipótese, poderia ser arrasado e descredibilizado eternamente e acabar por ser privado do sistema da sobrevivência. A resistência só acabou por ser extinta ao fim de muitas décadas, quando era impossível não reconhecer que um novo espírito civilizacional se tinha desembrulhado majestosamente, porque esse espírito também teria mexido com o seu próprio, tendo-os feito sentir maravilhosamente, bem no seu âmago, bem longe do setor racional. Fora essa progressão de realizações, de momentos, oh meu Deus, que escancararam as portas tacanhas dos seus corpos que usavam sem ambições superiores, só para comer, dormir, fornicar e repetir. Mesmo as mentes eram adormecidas,
embrutecidas pela urgência do entretenimento e da desresponsabilização, para que nunca tivessem oportunidade de se revelarem como as maiores máquinas criativas alguma vez conferidas a um ser. Mas, antes desse reconhecimento, no imaginário dos atores do congraçamento ainda não existia terminologia para descrever o movimento. Estava nos seus primórdios. Para eles, estavam simplesmente a intensificar colaborativamente a vivência de formas pouco encorajadas até à data pela cidade. Congraçamento contra o andropatocentrismo. Andropatocentrismo, a centralidade do homem como doente e doença. Termo com o qual se caracterizaria um ser humano desse mundo imundo, quando se colocava simultaneamente no centro de tudo e patologicamente sobre todas as outras formas de vida. Quando qualquer ser tem comportamentos patológicos, torna-se eventualmente na sua própria patologia. Quase como aquela história do rei sifilítico, que, para se vingar da inaptidão romântica, contagiou conscientemente todas as suas súbditas após a coroação lhe permitir. Acaba a história com a morte de todas as súbditas que do rei tratavam e ao reino davam novas vidas. Acabam em simultâneo a história, o rei e o reino. Também assim agiam os humanos, num suicídio muito deliberado, lento e organizado, a que chamavam pico da civilização, um símbolo da urbanidade. Se é para nos matarmos, que seja numa explosão gloriosa, talvez resuma a situação. O congraçamento julgava aquela cegueira deliberada, mas não agia atirando tinta aos quadros que a cidade pintava, alguns deles bem úteis e realmente sem alternativas viáveis. Para os congraçadores, não era admissível responder à destruição com destruição. Era, sim, salientar-lhes as lacunas fundamentais e a sua incapacidade de encontrar contentamento e beatitude. Salientar-lhes o esvaziamento dos seus propósitos e centelhas na vida e a chacina de todas as outras formas na sua inalcançável procura. Criaram formas de agrupar os utópicos, dando-lhes expressão, engrossando a sua força. E criaram artimanhas para atrair todos os outros a refletir. Doenças invisíveis. Porque consideramos hoje que aquelas pessoas estavam doentes. Tudo evolui. A medicina permite-nos dar nomes a sintomas agrupados. Aquilo que ontem eram dores, desequilíbrios, disfunções, podem ter uma origem comum que, então, não tinha nome. Curiosamente, na altura até tinham a expressão, mas não a sabiam vestir. Não lhes servia, mas tinham todos os sintomas de esvaziamento existencial. Adoravam filmes e jogos sobre simulações, ou seja, que os fizesse passear temporariamente por virtualidades em que a própria existência era virtual. Filmes como The Matrix ou jogos como The Sims, bem como todas as suas variações, eram aclamados e plagiados. A tendência de questionar a existência detinha-se aí, para a maioria. Não ocorria a hipótese de investigar com atenção se, mesmo em cima deles, não haveria um gigante diamante verde, pois eram tão automáticos nas suas vidas como um sim sob seu comando. Adoravam igualmente a fantasia do herói, do super-herói que salvava tudo e resolvia sozinho todos os problemas. Fantasiavam talvez que aqueles pudessem facilmente ser eles próprios, se ao menos tivessem superpoderes. Ser tão gloriosos na sua existência e propósito. Amavam também as histórias sobre quem enfrentava com bravura obstáculos indescritíveis e acabasse por sair do outro lado do túnel da tortura, extenuado,
a fumegar e sem uns membros, mas numa pompa fascinante. Ainda assim, não lhes cabia na cabeça que tinham o melhor superpoder de todos e que podiam partilhar da mesma glória, se recriassem para si a metodologia e enfrentassem os desconfortos de pôr em causa todas as tradições e movimentos coreografados culturalmente que a abortavam sem piedade. Era por este motivo que a vida lhes passava tão despercebida. Doente é também um termo relativo. Está-se doente por oposição ao que se considera saudável. E o que era saudável era o que se considerava normal, como já abordei. O perigoso jogo aqui implícito é o seguinte: se a sociedade como um todo estava doente, o normal era esse mesmo. Assim, na comparação entre os indivíduos e o padrão de saúde expectável, estava tudo bem, em função do padrão. Na realidade, conseguimos, à luz do contexto do século XXII, explicar o esvaziamento muito melhor, sem arrogância, mas sim gratidão, pela clareza que a evolução nos trouxe. Já referi o vazio antes, mas terei de aprofundar. Desonestidade própria. Aqui não entrarei na terminologia habitual, no espectro que usa a honestidade como oposição a enganar e aldrabar para triunfar sobre os outros. Não. Aqui vou falar de outro tipo de honestidade, enquanto a capacidade para ser verdadeiro consigo próprio. Não no que se faz, diz ou pensa. Sim, no que se é, sente e nos orienta. Reparem na tónica. Estou sempre a preferir o interior e, por extensão, abandonar por momentos o exterior. É sempre no interior que tudo começa. O valor da auto-honestidade é incalculável. Temos uma capacidade acima de todo o poder de computação mundial agregado para nos iludirmos. O chamado bullshit, que nos permite justificar quase tudo, desde que disponhamos do tempo para articular o raciocínio certo. Conseguimos autoconvencer-nos de que qualquer atitude e pensamento que nos ocorra seja perfeitamente legítimo à luz das circunstâncias. Somos, nessa forma, vítimas delas. Sempre vítimas do que não controlamos, mas nunca focos de dor e de outras vítimas. Contudo, se formos honestos verdadeiramente no nosso âmago, veremos que qualquer limitação das circunstâncias é uma oportunidade de transcendência. Qualquer obstáculo e sofrimento são aprendizagens e experiências tão boas, em absoluto, como os presentes e o prazer. Para um asteroide ou buraco negro, é-lhes indiferente se destruímos ou construímos. Só à luz da moral da época, isso tem carga positiva ou negativa, e essa também evolui. Não estou com isto a fazer apologia daquilo que tradicionalmente, nessa moral, se considera negativo. Estou sim a salientar a preponderância da honestidade no sentido de encontrarmos esses valores perenes, muito menos relativistas do que aparenta esta filosofia. As virtudes que conduzem à boa vida metafilosófica. Poderei alongar-me futuramente sobre isto, mas por agora só me interessa registar o seguinte: existe de facto essa bússola universal. Aliás, é daí que nasceu a palavra universal. E só a encontraremos se tivermos a coragem de pesquisar no mais omisso e côncavo interior, em dissipação, in extremis, conscientes do efeito autojustificativo da poderosa máquina mental de que dispomos, que habitualmente age no sentido de a rejeitar. É possível aumentar a consciência com a qual se vive,
Um salto tão indescritível e incomensurável como a magnitude que dista entre o mundo dos sonhos e o mundo no qual nos consideramos irónica e infantilmente vigilantes. Um aumento, não na dicotomia básica do bom-mau que já descrevi, mas nas nuances misteriosas de incorporação do bom absoluto na demanda da nossa bem-aventurança.